Queridos, hoje é dia de celebração da Ceia do Senhor. E este dia também nós escolhemos para meditar sobre a Ceia do Senhor. E a Ceia do Senhor nós começaremos agora, com uma meditação na Palavra de Deus. Nós podemos encontrar um texto muito completo na carta de Paulo à igreja de Corinto. Eu quero apenas indicar este texto para uma leitura posterior, não para uma leitura neste momento. É um texto um pouco extenso e nós ganharemos tempo, porque teremos outros textos a serem lidos. Mas eu deixo para que os irmãos possam ler no capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do versículo 17 até o verso 34. A leitura de 1 Coríntios 11, a qual a igreja poderá assim se debruçar neste texto, meditando durante a semana. É interessante observar que o Senhor Jesus, Ele deixa para nós, enquanto igreja, duas ordenanças. E este é um assunto que nós trabalhamos muito na classe de novos convertidos. E os nossos alunos sabem muito bem quais são essas duas ordenanças. A igreja, ela tem um rito de iniciação para o novo crente, que é a primeira ordenança, a qual os irmãos ali se submetem às águas, e é o batismo. E isso está cumprindo a palavra de Deus em Mateus, capítulo 28, verso 18 e verso 19, a qual leremos. E a palavra de Deus diz em Mateus 28, 18 assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E neste texto aqui nós temos a primeira ordenança. Mas nós vamos observar outros registros, como Lucas, como o próprio texto de Paulo aos Coríntios, Mateus e Marcos. Eles também vão falar já de uma segunda ordenança. Essa outra ordem que recebemos do próprio Senhor Jesus, ela é uma ordem bem interessante, que comêssemos o pão e bebêssemos o cálice, a qual o Senhor chama de ceia do Senhor. E devemos fazer isto, a palavra de Deus diz, em memória da sua morte e testemunho de sua obra redentora, até que Ele venha. E é muito importante que nós entendamos o significado e a importância da celebração da ceia do Senhor. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 22, verso 19, depois o verso 20, Lucas, ele registra este momento da ceia do Senhor. E o texto diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. E aqui nós temos um registro do Dr. Lucas, mostrando o momento de celebração da ceia do Senhor. Da ceia do Senhor. Nós temos este momento lindo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 e verso 25. A palavra de Deus diz no verso 23: Pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e lhes disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês.
façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. É importante observar que no final do texto sempre encontramos: façamos em memória de mim. Cientes disto, deste mandamento, ou destes mandamentos, ou como aqui estamos colocando, em relação às ordenanças, nós, os batistas, subscrevemos-nos através de uma declaração doutrinária. E nós, batistas brasileiros, temos a nossa declaração doutrinária em relação às ordenanças. Ela encontra-se no artigo 9º da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E no seu artigo 9º, lê-se o seguinte: o batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças da Igreja, estabelecidas pelo próprio Jesus Cristo, sendo ambas de natureza simbólica. Então, o que nós teremos logo, aonde temos essa mesa bonita aqui à frente, aonde iremos celebrar, não é algo que surgiu na cabeça do pastor Brito, mas nós vamos observar o valor da ceia, o aspecto histórico dela e principalmente a base bíblica a qual encontramos. Queridos, a prática das igrejas batistas é celebrar mensalmente a ceia do Senhor, e assim temos procurado fazer. A Bíblia ela não estabelece se é mês, se é trimestre, bimestre, semestre ou anual. Nós fazemos isto por tradição. O hábito, no entanto, queridos, ao celebrarmos, ao realizarmos a ceia do Senhor, ela pode subtrair de nós a paixão pelo que este rito realmente nos apresenta e representa para nós, povo de Deus. Ele tem um significado todo especial. Não apenas isto, eu acabo notando que as pessoas, mesmo membros da igreja antigos, ou até membros novos, não compreendem o verdadeiro significado, o significado real da celebração da ceia do Senhor. E o que acontece? Acabam desvalorizando este momento, que é um momento muito especial, bonito, e devemos estar neste momento de contrição. Sabe-se que a Bíblia nos diz, amados, que devemos celebrar a ceia. E existe aqui uma preocupação em se obedecer à Bíblia, mas poucos são os que realmente entendem o valor e que benefícios esperar desta ordenança. Menos ainda são os que se deleitam desta celebração. Temos que participar e nos deleitar deste momento. Não é à toa, portanto, amados, que para a maioria a ceia do Senhor, ela acaba representando um apêndice, ou seja, algo demorado, algo repetitivo no final do culto. E isso tem feito que, infelizmente, algumas igrejas e até algumas denominações tenham procurado ir acabando e neutralizando. A ceia do Senhor, no entanto, queridos, não é uma relíquia do tradicionalismo. Eu sei que muito tem se combatido. Eu tenho observado hoje algumas igrejas que estão tentando
descobrir a roda. E eu, enquanto pastor da Igreja Batista do Tarumã, não permitirei. Continuaremos sendo uma igreja realmente com padrões bíblicos, buscando realmente o que a palavra de Deus nos põe. E às vezes nós estamos observando que algumas igrejas, para atrair membros, acabam realizando o culto do oba-oba, o culto da inovação. E nós não precisamos, a Bíblia não precisa disto. Nós temos que seguir a palavra de Deus, nós temos que seguir a Bíblia. E aqui nós podemos observar, queridos, que essas pessoas que vêm na tradição bíblica e batista, né? Que não é aqui algo apócrifo, mas é bíblico. Nós não podemos descartar. Temos que observar também, amados, que alguns até podem argumentar, talvez até pela agilidade das informações, a nossa é a geração que não precisa de ritos. E muitos têm procurado fugir de ritos, estão dispensando o simbolismo. E devemos observar que na ceia do Senhor nós encontramos um simbolismo. Hoje nós temos uma geração que quer resultados práticos, quer resultados rápidos. Portanto, amados, este é um ritual diferente. Este é um ritual que é estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo. O que precisamos mais do que qualquer outra coisa na mesa do Senhor, na mesa da ceia do Senhor, é de uma compreensão gloriosa, verdadeira, de que os pecadores recebem a misericórdia de Deus através de Jesus Cristo, que perdoa, que restaura. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, queridos, nós temos que parar e pensar e refletir nisto. Isto tem que estar presente na celebração da ceia do Senhor. Então não adianta fazermos a ceia como corrida de cavalo. Eu gosto muito quando a minha esposa fala, às vezes eu peço uma coisa e não é algo que não dá para ser feito rápido, e ela diz assim para mim, de forma gostosa, engraçada, eu gosto quando ela fala, e ela diz: isso não é garapa de cana, não é? Que se coloca a cana e sai na hora, tem que aguardar um pouquinho. A ceia, queridos, ela tem todo o seu significado, e aqui nós podemos observar que é desse momento cuja fé, ela brota de uma adoração verdadeira, de um louvor que nós oferecemos a Deus através do serviço que nós prestamos a Ele. E é neste momento assim de celebração que nós participamos da ceia, pois este Evangelho, amados, eterno de salvação para pecadores, é o que nas Escrituras a ceia do Senhor simboliza. Na mesa sagrada, esta mesa que aqui foi montada, acima de tudo, que haja louvor. A Ele toda honra e toda glória, porque Ele merece um louvor verdadeiro. Queridos, por isso celebramos a ceia do Senhor. E aí nós devemos nos debruçar neste texto. Eu quero voltar a este artigo 9 da Convenção Batista Brasileira, quando o texto diz assim: a ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus Cristo.
simbolizada por meio dos elementos utilizados, pão e vinho. São estes elementos que nós usamos, mas algo aqui tem que ficar muito claro. Este rito é um rito que simboliza. Continuando, o artigo 9 diz que nesse cerimonial, o pão, ele representa o corpo dado por nós no Calvário, e o vinho simboliza o seu sangue derramado. Nós temos dois elementos, os dois elementos que simbolizam, que significam para nós algo grandioso. A ceia do Senhor, o artigo continua dizendo, deve ser celebrado pelas igrejas até a volta de Cristo. Até a volta. E a sua celebração, amados, pressupõe o batismo bíblico e o cuidadoso exame íntimo dos participantes. Primeiramente, o que o texto está aqui nos revelando, que na celebração da ceia do Senhor, o pão vai continuar sendo pão e o vinho vai continuar sendo vinho. Nós aqui não estamos vendo o milagre da transubstanciação. Quando o pastor ora neste momento da ceia, aquilo vai continuar sendo pão. O pão é pão e o vinho é vinho, e não há ali uma transubstanciação através daquela oração. Por quê? Porque é simbólico. Aquilo está simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. Mas é importante, queridos, observar, além do simbolismo, observar que neste ato, ele deve ser acompanhado de um minucioso exame. O texto aqui fala, cuidadoso exame íntimo de cada participante. O texto da palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, o texto é muito claro, vocês depois lerão esse texto, e diz, examine-se pois o homem a si mesmo, examine-se pois o homem a si mesmo. Então é uma questão aqui de examinar. O batismo, ordenança que é observada, amados, somente uma vez, como sinal do começo da vida cristã de uma pessoa. Ele é o rito inicial da igreja. Já a celebração da ceia do Senhor é a ordenação, é a ordenança que deve ser observada repetidamente, várias vezes ao longo de toda a vida. E o texto aqui diz, até que ele venha. Mas de onde surge esse momento? Mateus, Lucas, carta de Paulo à igreja de Corinto, nós encontramos ali textos que respaldam este momento tão importante. E eu diria, são documentos históricos para a igreja. E quando celebramos a ceia do Senhor, irmãos, estamos fazendo algo que está na palavra de Deus. Mateus, ele resume a última ceia de Jesus com os seus discípulos no capítulo 26, a partir do verso 26 até o 29, eu leio com a igreja. O texto diz assim, a partir do verso 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida ele tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam deles todos vocês. Este texto ele começa aqui a mostrar, queridos, um momento maravilhoso que o Senhor está ali nos ensinando. E Paulo, ele continua, e é interessante observar quando Paulo lhe deixa esse capítulo 11,
para nós. É importante observar, Paulo não estava na última ceia, mas Paulo, ele reserva um capítulo inteiro para falar sobre a ceia. E é interessante pensar nisso. E aqui é possível que o próprio Senhor Jesus tenha aqui confirmado a Paulo o que confirmou a Mateus e depois a Lucas e aos demais que relatam sobre a última ceia com o Senhor Jesus, através de um ato inspirativo, porque a palavra de Deus ela é inspirada. O Espírito Santo inspirou homens que foram e ali registraram aquilo que o Senhor quis deixar para nós. E Paulo ali ele vai e confirma este ato, este rito tem este nome, queridos, por quê? Porque foi instituído, porque foi ordenado pelo próprio Cristo. E o seu significado é real. E aqui nós celebramos a morte do Senhor Jesus Cristo, restaurando-nos a comunhão com Ele. Tanto os atos como o sentido da ceia estão, amados, arraigados no que Jesus disse e fez na última noite, quando Ele estava ali com os 12. Por isso, nós afirmamos aqui que o próprio Jesus Cristo é a origem da ceia do Senhor. Ele ordenou que ela fosse celebrada continuamente. Então, se Ele está dizendo para celebrarmos continuamente, nós não podemos permitir inovações, mudanças, para retirarmos a ceia da celebração da igreja, porque Jesus na ceia é o foco e o conteúdo da ceia do Senhor. Não tem como desassociar. Por mais que hoje tenha uma corrente achando a ceia é algo demorado, não tem sentido, nós temos que inovar. Não, queridos, parece haver aqui não só no Novo Testamento, mas encontramos no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, exemplos de como era importante este momento de ceiar. Eu pego o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, e ali eu posso dividir ali nos 3 primeiros capítulos. Quando se lê o primeiro e o segundo capítulo de Gênesis, nós podemos ali observar que naquele momento, quando Adão e Eva, eles haviam sido colocados no jardim do Éden, e ali foi lhes dado de tudo, eles tinham uma abundância para comer. E é interessante observar que cada comida que o primeiro casal comia, por certo deve ter sido ali uma refeição festiva. Sabe por quê? Porque essa refeição festiva, ela estava acontecendo na presença de Cristo. O pecado ainda não tinha entrado. Eles podiam comer de tudo, menos da árvore da vida. E eu acredito, irmãos, que ali era um banquete. Era um banquete porque estava ali o Senhor Jesus. E o primeiro casal banqueteava-se ali na presença de Jesus. Não seria o caso de voltar para explicar em mensagens anteriores, quando preguei em João 3,16, eu mostrei a presença de Cristo lá no início da criação do mundo. E se Ele estava no início da criação do mundo, Ele estava também aonde? No jardim do Éden, como durante toda a história da antiga aliança. E quando essa comunhão na presença de Deus, ela é quebrada pelo pecado, e aí já no Gênesis 3, no capítulo 3 de Gênesis, Deus ainda, através da sua misericórdia, Ele vai permitir que algumas refeições sejam feitas na sua presença. E é interessante como Deus é misericordioso, queridos.
Nós podemos pensar um pouquinho lá em Deuteronômio, capítulo 14, verso 23. Deuteronômio diz assim: comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos, na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Agora presta atenção: para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Agora veja o verso 26. Com prata comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, o que eles tinham que fazer? Comam, alegrem-se ali, aonde? Na presença do Senhor, do seu Deus. Queridos, participar da ceia é celebrar, é comer na presença do Senhor. O pecado nos distanciou de Deus, mas ainda no Velho Testamento nós encontramos, e isto é registrado já no Novo Testamento, no livro de Hebreus, que reproduz o Velho Testamento. Hebreus 10, versículo de 1 a 4. É importante observar que essas refeições eram uma restauração parcial da comunhão com Deus através do sacrifício que apontava para Cristo. Eles estavam ali celebrando algo que ainda iria acontecer lá na cruz do Calvário. É interessante observar que todo o acontecimento do Velho Testamento, ele aponta para a cruz. E aqui, Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ainda não tinha sido sacrificado. Por isso, ele era sacrificado ainda no Velho Testamento. Por isso, Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 1, diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bode tire pecados, mas o sangue de Jesus sim tirou-nos o pecado. Por isso nós, ao celebrarmos a ceia, fazemos como memorial. A ceia do Senhor, contudo, ela nos lembra o pagamento completo que Jesus já fez. Já foi pago, e foi pago de uma vez por todas, por todos os nossos pecados, queridos, de forma que podemos agora comer na presença do Senhor com grande regozijo. E quando nós aqui nos reunimos para comer e beber, celebrando a ceia do Senhor, nós o fazemos em regozijo. Mesmo a ceia do Senhor, queridos, anseia pela refeição de comunhão ainda mais perfeita na presença do Senhor no futuro, quando a comunhão do Éden ela será restaurada plenamente. Amém? Eu anseio por isso, o momento da restauração total, e ali haverá alegria muito maior do que a alegria que sentimos. Por quê? Porque os que comerem na presença do Senhor serão pecadores perdoados,
serão pecadores restaurados, serão pecadores justificados e capazes de nunca mais pecar, nunca mais. E aqui, queridos, chegamos ao fim. O tempo futuro de comer na presença de Deus, ele é sugerido por Deus quando, na última ceia com Deus, com os 12, ali é afirmado ali no Evangelho de Mateus, verso 29 de Mateus capítulo 26. Mateus 26, 29 diz assim: eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Aqueles, que promessa tremenda essa aqui. Este momento que nós teremos aqui da celebração da ceia do Senhor, nós teremos lá na eternidade com Jesus Cristo. Apocalipse nos fala de forma mais clara, explicitamente a respeito da ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 9. E Apocalipse 19, 9 diz: e o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Esse, queridos, será um tempo de grande regozijo na presença de Deus, de grande regozijo. Nós nos alegramos e nos regozijamos quando estamos celebrando na presença de quem amamos. Hoje pela manhã nós celebramos ali na salinha das crianças do aniversário da Chloe. Foi um momento tão bonito. Estava ali o papai da Chloe, a mamãe da Chloe e a sua irmã. E ali nós celebramos, nós oramos pela vida dela e ali cantamos os parabéns. E depois teve ali o bolo com o suco gostoso. Isso, que celebração quando nos alegramos em estar com quem amamos. Se foi tão gostoso hoje pela manhã, eu fico imaginando como vai ser celebrarmos eternamente na presença de Cristo lá na eternidade. Porque isso é promessa, irmãos. De Gênesis a Apocalipse, o alvo de Deus tem sido qual? O alvo de Deus tem sido levar o seu povo à comunhão com Ele. E é isso que Ele quer, queridos. Ele quer que a igreja continue tendo comunhão com Ele. E uma das grandes alegrias de experimentar essa comunhão é o fato de que, por causa da morte de Cristo, nós podemos comer e beber na presença do Senhor. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.